Quando o Evangelho, né, ele traz para a gente, né, o orgulho, a humildade. Aí a gente pega a palavra humildade, né, e a gente vem, né, do que ela deriva, né? Humildade vem de humus. Humus, ela vem de terra, terra fértil, cheia de nutrientes, né? Ela está pronta para ser cultivada, pronta, né, para receber ali uma semente. Então, mesma coisa somos nós, né, indivíduos, seres humanos, né, aqui nesse planeta. Então, quando, né, falamos, né, que somos humildes, somos um coração, uma alma disposta a aprender, disposta a receber bons ensinamentos, disposta a doar o melhor de nós. Então, a humildade, ela é um sentimento nobre, é uma virtude nobre, né? Porque ela traz, né, esse sentimento, né, de seguridade, de firmeza, né, de integridade. Então, a humildade, ela não compartilha com a inverdade, não compartilha com a hipocrisia. Então, essa humildade, tudo o que está dentro de nós e tudo o que há de melhor em nós. Já o orgulho não. O orgulho é tudo aquilo que vá ao desencontro da humildade. O orgulho, ele é soberbo, ele é astuto, é arrogante. Geralmente o orgulho, ele vem acompanhado de uma tola vaidade, né? Então, é essa sensação de o saber mais, o dominar mais. Então, o orgulho, ele está numa ponta e a humildade está em outra. Então, enquanto o humilde, ele nada sabe, pouco sabe, né? Julga nunca, né, ser o melhor. Eu sou bom, sim, mas poderia ser melhor. Eu sou justo, sim, mas eu acho que poderia ainda ser um pouco mais justo. O humilde, ele sabe que não conhece nada, que esse mundo é tão grande, que esse planeta é imenso, que existe uma lei de Deus, que desconhecemos tudo, que existe um Deus que nos rege, um Deus que nos guia, um Deus que nos criou. Então, que o nosso conhecimento vai até aonde Ele nos concede. Então, essa é a nossa humildade, de saber que além do universo há algo muito maior e muito mais intenso. Geralmente o orgulhoso não. O orgulhoso é cético. Ele acha que sabe tudo, que domina tudo e que não há nada que não seja necessário a aprender, que tudo que sabe é bom, que não vai mudar, que não é necessário. Enquanto o humilde, né, se por algum momento, por algum equívoco erra, ele põe-se humildemente e pede desculpas. Olha, eu errei, eu falhei, não deveria ser desta forma, mas aconteceu. Por quê? Ele está disposto a aprender e aquilo não lhe fere, né? O seu íntimo, o seu interior. Já o orgulhoso, não. Não fui eu quem errei, não foi minha culpa. Ele sempre acha um culpado, porque o orgulhoso, ele não assume uma culpa. Há sempre um culpado, mas nunca é ele.
Então, olha como que vai de uma ponta à outra. 2 ensinamentos, né, que Jesus nos deixou. E se lembrarmos, né, como Jesus veio, como Jesus se portava, como Jesus ensinava, como era doce, como era manso, como eram as suas palavras, a brandura, a calma, a paciência. Então, a humildade, ela não tem a necessidade de impor-se. Ela não tem a necessidade de afirmar-se ou de reafirmar-se. Não tem o porquê. Ela não vive às custas da vaidade. Já o orgulhoso, não. Ele requer a atenção, o brilho. Ele requer todos os olhos voltados para si. Tem a necessidade de ser aplaudido, de ser ouvido. Né? Tem a necessidade, mesmo que uma ideia não seja boa, não seja geniosa, mas se aquela ideia partiu dele, ele defende com unhas e dentes. Não porque seja boa, mas porque fui eu quem criei. Já o humilde não. O humilde, ele defende uma ideia, se foi ele ou se não foi ele, de quem quer que seja aquela ideia, desde que vá somar a sociedade, a civilização, a população ou uma comunidade. Porque o humilde não tem essa questão, vai me roubar uma posição. Não. Então, enquanto o humilde, ele se dispõe a ajudar, a contribuir, a somar, o orgulhoso não. Ele detém geralmente conhecimento, porque ele tem medo da concorrência. Ele gosta de manter ali somente para si aquele ensinamento, aquele conhecimento, que às vezes ele nem tem ou ele acha que tem, ou às vezes mobilidade, que ele acha que domina. Então, olha como que vai daí surgindo as diferenças entre a humildade e o orgulho. O humilde, ele sempre acha tempo, além de fazer, né, as suas atividades, os seus afazeres, ele ainda acha tempo para ajudar, para contribuir, para ajudar os outros. O orgulhoso não. Ele nunca tem tempo. O seu tempo sempre é contado, sempre é regrado, nunca dá. Porque eu só faço o meu trabalho. E o meu trabalho é feito dessa forma. Eu não vou mudar. Por que mudar? Sempre deu certo. O humilde não. O meu trabalho é feito dessa forma. Mas eu acho que existe uma maneira de fazê-lo melhor e um tempo mais hábil. Vou me dispor a melhorar isso. Então, a disposição em aprender. O orgulhoso, ele só tem tempo para si e mesmo assim ainda não dá conta das suas tarefas, das suas obrigações. Enquanto o humilde, sobra-lhe tempo, faz as suas e ainda inclina-se em ajudar ao próximo. E sempre, né, corre atrás, está sempre batalhando e sempre Deus o abençoa. Com saúde, com fé, com disposição, com inteligência, com sabedoria. Então, se pararmos para pensar, qual a vantagem de carregar em nós o orgulho? Por que ainda somos tão orgulhosos? Por que ainda carregamos em nós tanta vaidade? Por que achar que ainda sabemos mais? Que temos um melhor conhecimento? Que temos uma melhor casa?
um melhor carro, uma melhor roupa. Se a partir do momento em que nos despirmos, somos todos iguais. Temos uma mesma massa corpórea, o mesmo sangue. Quando partirmos, os nossos restos são os mesmos. Então, para que não tem essa necessidade nenhuma, quando Jesus, nos deixou humildade, caridade, fraternidade, indulgência para com os erros alheios, porque ainda estamos suscetíveis a erros. Se os nossos irmãos erram, também erramos. Então, para que, com a mesma intensidade que jogamos a pedra no telhado do vizinho, essa mesma pedra não volte ao nosso telhado. Porque às vezes, com uma intensidade menor, o nosso telhado se parte. Porque estamos carregados de erro, estamos carregados de vaidade, de orgulho. Temos isso em nosso coração, faz parte da nossa natureza. Por mais que às vezes, tentamos dominar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, estamos em construção, estamos em evolução, mas ainda nos achamos nessa melhora. Então é pararmos um pouco de apontar tanto o dedo ao outro e apontar mais esse dedo a nós mesmos, as nossas vaidades, as nossas tolices, ao nosso orgulho. Deixar esse sentimento que somente atrasa. Um homem orgulhoso, ele fica estagnado, porque a partir do momento em que ele se acha sábio o suficiente, não necessita de uma companhia, de uma sociedade, de uma civilização, ele não está apto a aprender, enquanto o humilde não. Ele se acha sempre na necessidade de aprender, de somar para si e para com o seu próximo. Então, por isso, o orgulhoso, ele fica estagnado no seu conhecimento, enquanto o humilde, ele prospera em todos os significados, porque a humildade, ela traz essa sabedoria, uma sabedoria real, uma sabedoria de Deus, a inteligência divina e suprema. Essa humildade em aprender, em compartilhar, em dividir, em somar. E nunca em ficar o quê? Somente restrito ao meu mundinho, aos meus círculos de amigos. Eu vou dividir somente com essas pessoas porque essas não fazem parte do meu círculo. É como se houvesse ali uma peneira. E Jesus não nos disse que somos todos irmãos, que deveríamos nos unir, que a partir do momento em que nos uníssemos, nos tornaríamos mais fortes, que teríamos aí uma fé inabalável, que poderíamos aí fazer tantas coisas boas, poderíamos acabar com a miséria do mundo se quiséssemos, com esses efeitos globais que estão tendo de superaquecimento. Então só existe miséria porque ainda existe o orgulho. Existem esses efeitos porque o orgulho pelo dinheiro ainda fala mais alto.
Então é sempre um bem, né, onde o meu bem prevalece em cima de um bem coletivo. Se eu tenho, o meu próximo não tem problema, desde que eu tenha. Então, como o nosso coração ainda está impregnado de tanto orgulho, de tanta avareza. E é tão simples. Jesus, quando veio nessa humildade. Ele não ficava pregando luxo, riqueza. A maior riqueza em que ele pregava era a riqueza do amor, da união, dessa fraternidade. E de uma maneira que fosse, né, bom, né, para aqueles ouvintes, as pessoas simplesmente transformam aquilo e pegam aquela riqueza do amor, aquela riqueza do coração, aquela riqueza em de sermos irmãos, por uma riqueza de ouro, de prata, de luxo e de vestes, onde tornam as suas casas de oração em um lugar de desfile, onde a verdadeira palavra já não tem mais nenhum significado. Ou se tem, simplesmente sai pelos lábios, mas não sai do coração. Porque muitos falam, tão poucos fazem aquilo que os lábios pregam. Porque a verdade, ela está no nosso coração. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo. Ele sabe o que cada um de nós traz. Ele sabe quando mentimos, quando somos verdadeiros. Ele conhece todas as nossas intenções. Não tem como mentir para o nosso Pai, para aquele que nos criou com tanto amor, para aquele que mais uma vez nos deu a oportunidade de estarmos aqui, para seguirmos, para evoluirmos, para deixar esse orgulho de lado, para darmos as mãos e vencermos com essa humildade. A humildade de um terreno que está preparado com com bons nutrientes. Então, já é o tempo. Então, o solo está preparado. A palavra de Deus, a palavra de Jesus está presente aqui. Então, se temos a palavra, temos um terreno fértil, por que não jogar estas sementes nesse terreno e não fazer com que essas sementes elas deem frutos? Frutos de verdade, de humildade, de união, de amor, de uma consciência tranquila e de um amor ao próximo, de sermos o que Jesus tanto nos ensinou. Então cabe a cada um de nós aqui presentes estarmos dispostos a isso. Não é fácil, não. É um dia por vez, e esse dia por vez iremos vencendo, porque Deus não nos abandona. Ele sempre está aqui por nós, né? Ele nos ama verdadeiramente. A bondade dele é infinita. Ele nos dá prova disso a todos os dias. Então é aproveitar a palavra de Jesus, aproveitar, né, essa bondade e esse amor infinito de Deus nas nossas vidas, aproveitar esse terreno fértil que há em nosso coração e deixar florescer essas sementes. Vamos deixar esses sentimentos que nos atrasam, né, que nos estagnam.
Vamos deixando isso de lado. Vamos vencendo, né, esses desafios que se encontram dentro de nós e podermos voltar mais evoluídos, mais serenos, mais alegres, né? E fala, né, que o orgulho é o grilhão que impede a evolução da civilização. Assim como a humildade é a chave da perfeição para que possamos evoluir. Aí eu pergunto, né? O porquê que o mar, ele é tão poderoso, ele é tão imenso? É porque ele se colocou alguns centímetros abaixo do rio. Ele não se importou em receber as águas do rio. Por isso ele é tão grande, tão forte, tão imenso e tão poderoso. Porque se ele quisesse ser o primeiro, ele não seria mar, ele seria ilha, ele estaria isolado. Então olha a importância da humildade e do orgulho. Se você se coloca em primeiro, você às vezes vai estar sozinho. E o quão bom às vezes é estar sozinho? Por um dia, até vai, mas e todos os dias? E o quão bom, o quão é grandioso você ser útil, você ser amado, você ser respeitado pelo que você traz em seu coração. Quando você pode ser ajuda, quando você pode ser contribuição. Então que fiquem essas palavras de reflexão, que Jesus possa tocar no coração de cada um de nós aqui presente, que possamos ter essa sabedoria interna, né, de deixar o orgulho, de deixar a vaidade, de deixar a soberba e de dar espaço à terra fértil da humildade, à terra fértil da contribuição, à terra fértil da generosidade, da fraternidade, ensinamentos tão preciosos que Jesus nos deixou. E que assim seja.